Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal da nossa igreja, Igreja Evangélica Irmãos Menonitas de Vila São José, São Paulo. Eu sou o pastor Luciano e eu gostaria de gravar alguns vídeos para a gente poder conversar e aprofundar ainda mais o assunto, a temática sobre os pilares da nossa igreja. Sim, eu sei que a gente já abordou essa temática em nossa imersão no Start o mês passado. E também nós estamos fazendo uma série de mensagens em nossa igreja neste mês sobre os pilares da nossa igreja. Nós temos 4 pilares em nossa igreja que nós temos nos aprofundado, que nós temos orado, que nós temos tem dado fundamento para nós, né, esses pilares. O primeiro é que nós entendemos que uma igreja saudável, uma igreja bíblica, é uma igreja que preza pelo ensino da palavra de Deus, é uma igreja que ensina a palavra de Deus, ensina as Sagradas Escrituras. 2 Timóteo 3,16 é um texto muito vivo para nós, muito conhecido por todos nós, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, esse é um dos pilares que nós prezamos e a gente vai conversar um pouquinho mais nesse vídeo sobre ele. E o segundo pilar que nós entendemos ser de extrema importância para uma igreja bíblica saudável é uma igreja que cuidar. E esse cuidar, ele desemboca em um serviço. Então, uma igreja bíblica cristocêntrica é uma igreja que ensina, uma igreja que cuida. Em terceiro lugar, o nosso terceiro pilar, ele é uma igreja que celebra. Uma igreja que celebra é uma igreja que cultua, não só nos domingos, nas 4 paredes, mas a vida da igreja, do povo de Deus, é um culto a Deus todos os dias. No ordinário, no dia a dia, os discípulos do Senhor oferecem ao Senhor um culto, prestam culto a Deus em tudo que eles fazem. Nós refletimos sobre isso em nosso último culto, em nossa última celebração, e foi uma bênção. E o quarto pilar, também muito importante, é uma igreja que alcança, uma igreja bíblica, uma igreja saudável, é uma igreja que alcança, uma igreja que evangeliza, uma igreja missional e missionária. É uma igreja que tem consciência das palavras de Jesus, da ordem que Jesus deixou para a igreja, a missão que Jesus deixou para a igreja. Está em Mateus, no Evangelho de Mateus, no finalzinho do Evangelho de Mateus, o ID, a grande comissão, ID por todo mundo, pregar o Evangelho. Então, nós entendemos que uma igreja bíblica saudável é uma igreja que tem esse olhar evangelístico. Pois bem, eu queria então falar um pouquinho nesse vídeo sobre uma igreja que ensina. Uma igreja que ensina, como eu já falei, ensina a palavra de Deus. Um púlpito, uma igreja forte, uma igreja saudável, tem uma relação direta com o púlpito. Portanto, um púlpito forte, naturalmente a igreja é uma igreja forte. Forte não porque a igreja não erra, não peca, mas forte porque ela está embasada, ela está solidificada na palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus, correto das Escrituras, torna uma igreja saudável, uma igreja forte. Ensinar principalmente sobre o amor de Deus, o amor que Deus tem para nós, tem por nós, e ensinar como que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, amar a nós e ao próximo também. Ensinar temáticas básicas, práticas da vida, ensinar sobre perdão,
ensinar sobre santificação, ensinar de Gênesis a Apocalipse toda a revelação de Deus, que Deus deixou para nós. Ensinar a igreja a discernir, a ter sabedoria a respeito dos tempos que nós vivemos hoje, tempos difíceis. Ensinar que nós temos 3 grandes desafios como discípulos de Jesus. O primeiro desafio que nós temos é contra nós mesmos. O nosso maior inimigo é a gente mesmo. Então, nós temos um inimigo, e o inimigo somos nós, de nós mesmos. Nós temos o pecado que habita em nós. E ferozmente esse pecado quer nos destruir. Em segundo lugar, nós temos o nosso segundo inimigo, que é o diabo, que também quer fazer com que nós acreditemos em fábulas, em mentiras, para que nossa fé seja destruída, para que a gente acredite em ensinos falsos, mentirosos. Por isso que a gente precisa se revestir de toda a armadura de Deus. Em terceiro lugar, nosso inimigo é o mundo, esse sistema em que nós vivemos. Mas a gente só vai conseguir aprender e viver na prática se nós conhecermos a palavra de Deus. John Stott, em seu livro Sinais de uma Igreja Viva, ele vai dizer o seguinte, falando sobre aquele texto de Atos, capítulo 2, o versículo 42, que diz que os apóstolos, depois daquela conversão em massa de pessoas, diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quem? Os apóstolos e as pessoas que ali estavam com eles, todas as pessoas que haviam se convertido no final do capítulo, do verso 38, 39, 40. E ele vai dizer assim, na página 8, ele vai dizer, aqueles crentes primitivos não pensaram que lhes bastava a presença do Espírito Santo em seu interior para conhecer a verdade. Não consideraram que, pelo fato de haverem recebido a plenitude do Espírito Santo, este era o único mestre de que precisavam e poderiam prescindir dos mestres humanos. Não foi assim na igreja primitiva. Os novos crentes sabiam que Jesus havia nomeado os apóstolos para que fossem mestres da igreja e procuravam aprender o máximo possível, perseverando na sua doutrina. Aí na página 9 diz o seguinte, uma igreja cheia do Espírito é uma igreja bíblica, uma igreja neotestamentária é uma igreja apostólica. Nela se ensinam as Escrituras, os pais ensinam a Bíblia aos filhos, os membros da igreja leem e refletem sobre as Escrituras todos os dias. O Espírito de Deus dirige o seu povo a submeter-se à palavra e quando faz, essa igreja se renova com a presença do Espírito Santo. Portanto, a gente tem se esmerado, nós como igreja, como povo de Deus, em buscar a Deus através da palavra de Deus. Claro que nós queremos não só buscar a Deus, mas a gente quer também viver para Deus, colocar tudo aquilo que a gente tem aprendido em prática. A gente quer literalmente ser sal da terra e luz do mundo, porque o mundo, as pessoas oram por socorro, as pessoas oram por respostas, por soluções. E eu creio que Deus usa a igreja em resposta a essas orações. Deus quer nos usar. Então, o nosso primeiro pilar, ele é o pilar do ensino. Uma igreja que ensina a amar, ensina a perdoar, ensina a viver em santidade, ensina a sair do comodismo, a viver uma vida espiritual mais profunda,
ensina a viver com Jesus na vida ordinária, no dia a dia, ensina a glorificar a Deus através dos nossos sofrimentos. Como a gente pode glorificar a Deus através dos nossos sofrimentos, através das nossas vidas. Então, nós estamos convictos de que o ensino, a clara exposição das Escrituras, a pregação do Evangelho, ela é de extrema importância para que nós, como o povo de Deus, vivamos para o Senhor. Então, a gente tem conversado e aprofundado isso na igreja, mas eu gostaria de também recapitular e mastigar mais uma vez esse pilar aqui também, tá bom? Que Deus abençoe sua vida e em outro momento eu volto aqui para a gente falar sobre o nosso segundo pilar, tá bom? Deus abençoe.